Fala galera do Blumentech, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 4. Ainda bem que temos aí uma pessoa nos bastidores nos auxiliando já desde o começo do programa. Estou aqui, meu nome é André Cantoni, estou na Premiersoft, ao lado do meu parceiro, amigo, Rodrigo Hilsenbeck, CEO da Premiersoft. Quero dar as boas-vindas para você, meu querido. Obrigado, André. Satisfação estar aqui no quarto programa, né? O episódio 4 da Season 1 do nosso Blumentech. É verdade. E numa sala diferente. Sala Microsoft, né? Já passamos aí pela sala Apple, sala Google e agora estamos aqui na nossa sala Microsoft. Que bonito. Depois a Joyce vai colocar aí na geral e vai aparecer bem certinho aí um pouco mais, né, do porquê que essa sala se chama Microsoft, né? Lindo esse painel aqui. Dessa verdadeira window, né? Que é realmente, né, uma sala cheia de janelas aqui, né? A pessoa não vai conseguir ver, mas é uma sala cheia de janelas aqui. Bom, hoje temos um convidado muito especial no mês, né? No Blumentech desse mês de abril, né? E eu acho que vai ser muito legal a gente conversar não só pela questão da empresa em que ele é CEO, mas também por um projeto muito importante, histórico na cidade de Blumenau, que ele é atualmente o presidente, né, dessa frente, digamos assim, né? Então a gente vai estar falando hoje aí, conhecendo um pouco mais a história do Bruno Tiergarten. Falei errado, falei com D, Tiergarten. CEO então da Megasul Sistemas e presidente atual do Bluesoft. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela recepção, parabéns pela sede nova e pelo programa, é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Cara, acho que a gente pode começar, né, Rodrigo, perguntando pro Bruno, assim, como é que foi a história, né, como tudo começou na Megasul Sistemas e o que a Megasul Sistemas faz, né, que produto que ela desenvolve. Vamos lá, é uma história bastante longa, é uma história de 35 anos, a Megasul começou em 1988, o fundador foi o Ingo Tiergarten, que era o meu pai. Ele é de Santa Catarina, mas ele foi morar em São Paulo em acho que 1980, mais ou menos, ele foi para São Paulo e sempre tinha vontade de empreender. E aí estava em São Paulo trabalhando numa empresa grande a BASF, que é uma empresa de multinacional alemã. Petroquímica? Sim, e faz de tudo, né? Tem várias coisas. Né? Várias coisas, mas a BASF ela tem muita força, né, principalmente na área química, e ele trabalhava na área de tecnologia lá. E ele queria empreender, queria voltar para Santa Catarina, que era a origem dele aqui, e em 1986 ele tomou a decisão de voltar para cá. E aí nesse período ele começou a trabalhar numa empresa daqui, uma área de indústria metalmecânica, mas ele trabalhava na área de tecnologia, ele cuidava do CPD na época da empresa de metalmecânica. E aí essa empresa de metalmecânica em Blumenau. Isso, em Blumenau. A gente não faz ideia de qual seja. Não era autônomo. Não era autônomo. Não existe mais ou ainda existe? Existe de outra forma hoje, mas se chamava Arno Bernardes. Ela ficava ali onde hoje é o Hospital do Unimed, aqui no Benjamin Constante, ali acho que é o Almirante Barroso, ali perto. Era uma fábrica de parafusos. Porcas, e a operação era ali. E ele cuidava da área de tecnologia ali da empresa. Naquela época era muito mais CPD do que o que a gente vê hoje como tecnologia, como inovação. Era mais os processos administrativos da empresa e cuidar desses sistemas. E nesse período foi que ele começou a entender a cidade, a entender onde que ele estava, e aí que ele decidiu abrir uma empresa de software para fazer o seu trabalho, empreender aquilo que ele já tinha como sonho lá atrás de realizar. E quando ele saiu da BASF, naquela época ele acabou comprando um computador, que acho que na época era um XT, o computador lá atrás, e era o computador que eu e a minha irmã usávamos para brincar, para fazer algumas coisinhas mínimas. A gente era bem novo naquela época, acho que 4, 5 anos. E aí esse computador foi o primeiro computador que ele foi utilizado para a empresa. Então a gente ficou sem computador, mas virou o computador da empresa. E ali a história começou, isso em 88, que foi fundada a Megasul, e historicamente as empresas saíram da CETIL, veio toda essa visão que Blumenau
construiu e tem uma história muito forte de empresas que vieram da Cetil. Mas a Megasul ela foi um caminho diferente, porque não tinha essa origem da Cetil. Apesar de que Blumenau tem uma tradição muito forte com softwares de gestão, a gente olha assim, o histórico de empresas grandes, fortes de software de gestão. A Megasul também optou por fazer softwares de gestão, mas não software de gestão industrial ou para a área têxtil, que era muito forte. A gente foi para um caminho de área de varejo. A Megasul trabalha desde então com software de varejo. E lá atrás era muito a busca principalmente por software de gestão, controle de estoques, controle contas a pagar, receber, faturamento. Então toda essa operação para a empresa parar em pé. Mas nesse meio tempo o varejo foi evoluindo muito. Então, além dessas questões básicas que todo mundo precisa fazer para o seu negócio dar certo, tem outros caminhos para a área de vendas, para estimular a área de vendas, para cuidar dos seus clientes, para fidelizar os clientes. Enfim, tem uma gama de necessidades que o varejo precisa, que já tem disponível e coisas ainda que é um mercado. Por mais que a tecnologia já começou a entrar há algum tempo, ainda tem uma fase de maturidade para evoluir. Então, a gente vê bastante espaço ainda para trabalhar. Esse foi o contexto do trabalho da Megasul ao longo desses últimos 35 anos. Esse ano está fazendo 35 anos. 35? 35 Caramba. anos. Pô, é bastante tempo mesmo, né? E sempre foi Megasul? E por que Megasul? Tem algum... Sempre foi Megasul. Foi uma visão até de ter um nome forte e que representasse a região que a gente foi criado, que atende. E foi feito na ocasião um concurso com os funcionários, com as pessoas que iniciaram ali para participar junto, para ter essa visão colaborativa de como construir o nome. Legal. E deixa eu te perguntar, Bruno, tu falou 88? 88 a gente sabe que a região aqui, principalmente o Blumenau, tinha um turismo de compras muito forte. Então o varejo realmente estava muito forte, né? Teve alguma coisa a ver nesse sentido? Porque tu citou, por exemplo, o mercado têxtil. Então realmente, né, Blumenau era muito forte, ainda é no têxtil. Mas até por causa do têxtil, muitas lojas viraram referência no estado e no Brasil. Pessoas vinham, né, para Blumenau para fazer essas compras, né, enxovais, porcelanas, cristais e tudo mais. O teu pai, o Ingo, viu essa oportunidade por causa disso? Ele fez algum estudo de viabilidade? Como é que foi isso? Eu acredito que não, mas era muito por demanda, por necessidade. Então, quando cita o turismo de compras, realmente existia muito. A Melman, na ocasião, ela foi cliente da Megasul. As lojas Hering também foi cliente da Megasul. Outras empresas antigas da cidade também. Mas o varejo é muito dinâmico. O varejo ele tem uma visão que as empresas abrem, fecham, dão certo, dão errado muito rápido. Então, é um mercado bastante dinâmico e muitas vezes a cultura de gestão ela precisa ser fortalecida. Então, assim, uma empresa que não cuida bem dos estoques dela, talvez ela não perceba isso de imediato. Ela vai perceber isso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o fluxo de caixa da mesma maneira. O dinheiro pode estar na mão hoje, mas se eu gastar o dinheiro de hoje, talvez daqui a 30 dias, 40 dias, quando eu preciso pagar o fornecedor, não vai faltar. Então, há uma dinâmica, uma necessidade de gestão muito grande que sempre existiu. Então, essas empresas, elas tinham demanda. E a Megasul atende, quando fala, por exemplo, da área têxtil, a gente tinha a Hering com a operação de fábrica e uma operação de supermercados para os funcionários. E aí a gente começou a atender essa operação justamente pela necessidade deles de controlar a operação, de desconto em folha dos produtos, fazer a compra certa dos produtos que precisava, porque às vezes era uma organização do que ele precisa. Eu quero uma caixa de leite, o Rodrigo quer uma caixa de leite, então todo mundo quer. Beleza, a gente vai lá e faz uma compra coletiva mais barato para facilitar a vida dos funcionários. Então, disso surgiu a Cooper Hering, que virou a Cooper. E a Cooper é um cliente nosso há quase 30 anos. A Karsten, da mesma maneira que é uma empresa daqui, está acho que há 28 anos conosco. Então, são clientes de longa data que já entendiam a necessidade de gestão, de fazer a sua operação mais organizada, e aí que a gente entrou com a solução, porque há 35 anos, com certeza, as têxteis já tinham folha de pagamento, já tinham uma necessidade, mas as operações de varejo a gente via que
tinha falta. A gente via, eu digo, como empresa, como Megasul. Eu estou há 25 anos ali, eu comecei em 97. Sim, O meu computador foi o primeiro ativo da empresa, mas a gente... Tem ainda o computador? Não, não tem, com certeza. Ia ser legal, né? Deixar numa vitrine assim, né? Ó, esse aqui foi o primeiro computador da Megasul, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em 97, eu tinha 14 anos. E nessa época, a minha principal atividade era fazer conexão remota aos clientes, porque tinha que usar um Telix lá, que era um aplicativo com um modem de 1.200 bps, era uma coisa assim extremamente lenta. E aí quando a conexão estava pronta e o arquivo que o consultor precisava utilizar, eu transferia para lá e aí eu avisava o consultor para fazer o trabalho dele. Então tinha aí um setup de umas 2-3 horas para estabelecer o ambiente. E aí, por que eu estou contando isso? Porque o primeiro modem eu guardei lá, aquele modem de 1.200 bps, é uma chave seletora lá, uma coisa bem arcaica, mas ele é extremamente funcional. Então, e muita coisa foi evoluindo em todo esse ambiente. Ao longo desses 25 anos que eu participo ali, eu vejo que a própria dinâmica do varejo tem amadurecido havia muita informalidade, havia a questão de não fazer todas as operações dentro de sistema, e hoje o empreendedor do varejo, se ele não fizer, ele perde o controle. Então, ele precisa de uma forma fácil, mas ele precisa fazer, porque aí sim ele consegue ter visibilidade da empresa dele. Então, todas essas etapas do varejo, a gente percebe que está evoluindo bastante ao longo dos últimos anos. E tu comentou da Cooper, assim, eu acho que talvez seja o sistema mais fácil de ver, porque a gente, né, como cliente, passa no caixa e aí o operador começa a passar a compra e está lá embaixo, né, mega sistemas, né? Tu falou da Cooper e da Carson, são os clientes mais antigos? Tu tem algum cliente que é mais antigo do que eles? A gente tem uma empresa que hoje a gente não é 100% do foco, porque naquela época, obviamente, que o foco é varejo, mas se tem alguém que tem uma operação parecida, que não vai ter uma questão de indústria, uma situação específica que a gente possa atender, a gente atendia. Então, a gente tem um sindicato têxtil que ele, acho que está há 33 anos com a gente e passou por uma série de evoluções tecnológicas, era Dataflex, depois foi para Delphi, depois para outros sistemas em nuvem. Então, toda essa jornada ele foi participando junto com a gente e continua, só que daí ele abriu farmácia, ele abriu outras operações de controle de agendamento. Então, são coisas que, teoricamente, num varejo normal, um agendamento não faria sentido. Se eu penso no âmbito de pet, um agendamento faz sentido. Então, coisas que elas são mais ou menos similares, elas foram adequadas ou adaptadas, mas o nosso foco é pensar em varejo. Mas é um cliente querido para casa, sabe? Então, pra gente tem todo um simbolismo, né? Tem simbolismo, é agradável atender e as pessoas lá daquela época continuam com a gente. Então, a Megasul tem essa visão muito de atender com cuidado, com esmero o cliente, não é mais um cliente. Sendo um cliente pequeno, uma operação que só precisa de um frente de caixa ou uma grande rede que precisa de uma jornada completa dos sistemas, uma gestão muito maior, toda essa fase que ele vive no negócio dele, a gente atende. Para o pequeno e para o grande. E para a gente é um cliente com o mesmo carinho. Como eu citei esse sindicato que ele tem uma operação complexa para o âmbito dele, a gente tem que cuidar, mas da mesma maneira que alguém que é no nosso foco de mercado vai ter mais atualizações, vai ter uma visão mais concentrada de esforços para entregar o que ele precisa para o negócio dele. E que interessante, né? Às vezes, por exemplo, tu tens lá uma listagem de e-mail, vamos pegar o comercial assim, né? Talvez inicialmente aquela empresa não faça sentido nenhum para a Megasul, né? Como um caso de uma indústria, mas a partir do momento que ela começa a ter uma operação de varejo, né, como é o caso do sindicato, né? Às vezes o comercial ia olhar lá, o sindicato não faz sentido nenhum, mas o sindicato abriu uma farmácia para o trabalhador e tal, passou a fazer sentido, né? Como isso de um dia para o outro, isso pode mudar muito, né? Pode mudar muito e o legal é que o cliente às vezes pensa, eu vou para uma solução que é mais do meu... exclusivo do meu segmento. E a gente teve vários casos ao longo do tempo de clientes que saíram e voltaram depois, porque eles perceberam que a nossa entrega com esse esmero, esse carinho e a solução atendia bem às necessidades
dele como sistema. Então, para a gente é muito gratificante ver essa situação de poder entregar uma solução que está há 28, 30 anos rodando na empresa, não a mesma solução, ela foi evoluindo muito ao longo do tempo, mas a gente acompanhou junto o crescimento da empresa para entregar a solução de software que... O software foi evoluindo, mas o relacionamento, a base, os pilares continuaram os mesmos, né? Lá de trás, né? Para falar um pouco de números, eu acho que é legal, assim, o que tu consegue passar para a gente? Não sei se dá para abrir alguma coisa, assim, né? Mas, por exemplo, o tempo tu já falou, né? 35 anos, né? A gente tem mais de 1.000 clientes no Brasil, a gente atende o Brasil inteiro, são mais de 350 cidades atendidas por nós. Tem um número que eu acho fantástico passar, é o volume de cupons que a gente passa nos sistemas anualmente. São mais de 10 bilhões de cupons. 10? Bilhões. Bilhões. Então é muita coisa, é um volume muito grande. E é aquela operação que a gente vai no caixa de um supermercado, passa e não percebe. A gente simplesmente faz a nossa compra, ela funcionou, terminou, eu fui embora, estou satisfeito. Mas tem muita coisa e a gente sempre assume que aquilo é como um avião que está no ar, ele não pode parar. Ele pode ter alguma situação que aconteça, mas ele tem que se equilibrar para poder pousar, poder tudo dar certo e ficar salvo. E o varejo, principalmente na parte da frente de loja, ele tem uma necessidade de estar sempre funcionando, porque eu não posso falar assim, parou o sistema, eu vou fechar a loja. Quando tem alguma situação, meu financeiro não está aparecendo um relatório, tá bom, daqui a meia hora, daqui a uma hora está tudo bem, mas na operação do caixa o cliente deu uma telinha vermelha, o cliente já olha para o lado para ver se tem outro caixa vazio ou se vai demorar. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, e essa visão até nos valores principais da Megasul é essa empatia, é cuidar do cliente, fazer o que gostaria que fizesse com a gente, e essa entrega é importante, seja para o caixa que está lá, que talvez se der algum problema, ele tem que ter alguma forma de sair daquilo, então a gente não precisa gerar aquele problema. Então acho que esse é um grande cuidado que talvez tenha feito a diferença para a gente, esse cuidado com os clientes e poder passar mais desses 10 bilhões de cupons por ano, porque não pode dar problema, e não dá. Então acho que esse é um grande número que vale a pena. E realmente, assim, eu como consumidor não vejo dar problema, né? Diferente de talvez outros sistemas que a gente acabe utilizando, assim, mas, cara, nunca aconteceu de passar, por exemplo, pegando de novo o mercado, uma farmácia e tal, que o sistema do caixa estava fora, assim. Eu acho que é um sistema que ficou bem redondo. Claro que talvez, como todo sistema, não está isento, né, de falha, alguma coisa assim pontual, mas é uma coisa que roda bem, né, mesmo, né? Tem que funcionar. E é um momento crítico tanto para o estabelecimento, né, que cada minuto parado é faturamento deixando de ter, e tem muita questão da confiança do comprador, né? A pessoa está ali para passar o cartão de crédito dela, então se ela vê um comportamento estranho, cara, quebra a confiança e pode afetar diretamente o negócio do cliente, né? E você falou aí de 35 anos, né, de história de Megasul, e estar ativo hoje ainda com um portfólio de clientes tão grande, imagino que você falou que vocês passaram de Dataflex para Delphi. Como é que vocês fazem a gestão dessa inovação tecnológica dentro da empresa? Porque é evidente que vocês não pensam assim, senão não seriam o sucesso que são hoje, mas muitas enxergam, cara, está funcionando, não mexe, sempre funcionou assim. E a gente sabe que, como software, esse é um pensamento que não dá para a gente ter. A gente tem que sempre estar buscando inovação, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente fazer loucuras, né? A gente tem que manter o que está rodando funcionando e conseguir transformar. Vocês têm como funciona a questão de inovação dentro da Megasul? A gente tem algumas visões para isso. Uma delas é evoluir o produto atual. Então, falando especificamente do frente de caixa e deixando a parte de administração de retaguarda, mas falando de frente de caixa, há uma necessidade hoje de um cliente de passar as vendas. Talvez quando ele abrir uma segunda loja, uma terceira, quarta, ele precisa de uma gestão unificada disso. Então, esse tipo de evolução, de melhorias no produto, fez com que ele continuasse atualizado e aí é uma evolução natural, seja com inovações dentro dele ou coisas para uma simples melhoria. Esse exemplo que eu citei de multilojas é uma operação que o sistema está lá com a possível parametrização, mas ela muitas vezes não é usada pelo tipo da oferta do cliente. Mas essa evolução é constante e entendendo o que os clientes precisam. Então a gente
citando esse exemplo do supermercado que começou há talvez 28, 30 anos, ele tinha uma operação de atender uma cooperativa depois dos funcionários. Depois disso, ele abriu uma segunda loja, ou ele foi para as outras lojas que já eram nas outras fábricas. Então, lá em Ibirama tinha uma fábrica da Hering, ele tinha um mercado lá, em Rodeio da mesma maneira. Então, essas necessidades também foram fazendo com que a gente adequasse o software para fazer com que essa necessidade do cliente fosse atendida como produto e não como uma questão específica do cliente, para que o produto pudesse estar mais completo para atender as necessidades. E muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, a resposta está lá na ponta. É o cliente que diz o que precisa para a operação dele, não é a gente dentro de casa, no nosso escritório, no ar-condicionado, pensando o que ele vai querer. Muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta está lá. Então, acho que essa atualização do software para fazer as necessidades serem atendidas é um grande ganho que a gente tem e continua tendo. E tem outras iniciativas que foram criadas ao longo do tempo, que algumas deram um bom resultado e outras acabaram sendo abandonadas no meio do caminho. E isso é uma evolução constante. Isso acontece toda hora, de criar produtos. Até tem uma situação de um produto que a gente fez um simulador de lucratividade para o varejo. Eu acho que há uns 15 ou 18 anos. Ele era um baita produto que carregava toda a operação das vendas e dava sugestões, simulações de cenários para poder fazer eu compro com 5 centavos a menos um fardo de refrigerante e eu vendo 5 centavos a mais. Qual é a distribuição de valores? Como eu vou ter mais lucro, eu vou ter mais resultado? E simulação com base nos dados que estavam de vendas para poder dizer, olha, isso aqui pode aumentar, ao invés de 5 centavos, aumenta para 12 centavos. Então, toda essa simulação, e falando aqui para vocês, é um baita produto, mas foi uma concepção junto a um parceiro que a gente idealizou isso, construiu o produto, mas ele não virou. Então, talvez hoje esse produto de 15 anos, tecnologicamente ele não tem mais uso, porque ele está obsoleto em relação às tecnologias, mas como conceito, talvez hoje ele tenha muito mais aplicação. Porque hoje a gente começa a falar mais de interpretação dos dados, de análise desses dados e como fazer predições através desses dados. Então, são coisas que, em algum momento do tempo, elas... Às vezes é o produto certo na época errada, né? Na época errada. Isso é bem comum acontecer na nossa área. Então, é de tudo um pouco, sabe? Respondendo assim, eu acho que a gente tem ganhos com produtos que foram criados ao longo do tempo e outros produtos que estão sendo criados ou evoluídos. E alguns produtos a gente, é lindo, o produto é excelente, mas ele não virou, não vende, ou aquele ideal não se concretizou. Então, aí a gente acaba deixando ele... aposenta ele. E falando, ainda pegando esse gancho que o Rodrigo perguntou para ti, já que a gente está no assunto de inovação, vocês têm algum tipo de desenvolvimento linkando com inteligência artificial, que é algo que está tão em voga hoje, assim, né? Tem algumas iniciativas, talvez as que a gente consiga mais materializar elas para citar para vocês. A gente tem um reconhecimento de produto. Todo mundo vai no supermercado lá e aí olha a maçã, tá, mas essa maçã aqui... Eu sei que eu gosto da maçã Fuji, mas... Porra, eu gosto também, eu só pego essa, cara. Então eu sei, mas daí eu vou para a Argentina, ela é um pouco mais esfarelenta para mim, assim, eu não gosto. Mas um isopor, né? Isso, eu já sei que eu vou naquela maçã, mas às vezes eu pego lá, mas essa aqui é a abóbora tal. Eu não sei, cara. Eu peguei que eu precisava comprar abóbora, mas aí... ou a banana, principalmente. Eu não tenho essa mesma questão. Então, a gente fez um sistema para reconhecer esse tipo de fruta, para ajudar o caixa, ajudar o cliente e fazer esse reconhecimento do... Porque às vezes o próprio caixa te pergunta, essa aqui é a banana prata, ou a caturra, ou a maçã Fuji, ou a gala, né, e tal, né? Aí eles vão, às vezes, eles têm uma tabelinha que tem as figuras, né? Aí é o que mais se aproxima, ou eles colocam uma etiquetinha, né, também em cada fruta, né? Isso também é questão de tempo, né? Sim, e aí esse reconhecimento ajuda o cliente, seja para uma operação junto com o caixa ou uma operação individual que ele faça num autoatendimento para que o produto dele seja vendido o certo. E aí só um parênteses, uma curiosidade, eu descobri nesse cenário que existem 19 tipos de brócolis.
Então, é uma situação que o sistema ajuda através desse reconhecimento e outras ações, por exemplo, reconhecimento facial para fazer o pagamento sem precisar apresentar um documento ou pagar no cartão, reconhecimento facial. Essas são duas ações mais voltadas à questão de imagem, mas a gente tem um produto que ele está no forninho aí para sair, que é uma operação que todas as vendas que são realizadas para mim no caixa, então eu vou lá num caixa do supermercado, eu compro pão e compro manteiga. Então, passei esses produtos, o caixa já tem uma interpretação para falar, olha, Bruno, você não quer levar leite? Porque a probabilidade em 90% das vendas que vende ovo, pão e manteiga, 90% vai comprar leite. Eu posso baixar isso aqui, então eu baixo para 50% a minha predição. Eu vou falar que ovo talvez seja uma coisa que a pessoa também compre. Então, essa predição é uma situação que em tempo real ele vai interpretando com base nas vendas e aí faz com que o varejista possa ter uma venda maior na ponta do caixa. Não é só aquilo que a gente vê recomendação em e-commerce, compra isso, compra aquilo, mas essa opção a gente está trazendo para a operação pro caixa, né? Física, para que possa, muitas vezes, óbvio que todo mundo quer vender mais, quer gerar mais resultado, mas muitas vezes facilitar também a vida do consumidor, porque ele pode chegar em casa, eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, que foi lá comprar alguma coisa e falou, esqueci aquilo, então eu tenho que voltar para comprar o leite que eu esqueci. Então há um combinado aí que o máximo que o cliente vai falar, não quero, obrigado, sim, não preciso, mas a gente faz essa facilitação do... Eu acho que o grande desafio disso vai ser a questão do tempo, né, de fechamento da compra, porque muitas vezes a gente está no mercado, tem fila, e aí o cara te fala, mas você não está esquecendo talvez do leite e tal, tô esquecendo, aí tem que ir, voltar, alguma coisa vai ter que ser pensada nesse sentido. O que a gente tem feito, né, nessa questão são duas situações. A primeira, em volta do caixa, alguns produtos que são os produtos que eu vou interpretar, porque também não adianta eu fazer para qualquer tipo de coisa, porque aí eu vou gerar esse tipo de problema. São produtos-chave. Isso, então eu ou seleção através do fornecedor ou seleção através de um âmbito que eu possa deixar perto num raio de proximidade do cliente para pegar já esse produto, ou ainda o apoio daquela pessoa que está ajudando ali com sacola, com outras situações a embalar, essa pessoa pode fazer o giro no mercado. Então, tudo isso gera uma experiência melhor para o consumidor, gera uma maximização de oportunidades dentro da operação do supermercado, da loja. Então, tem formas desse conceito ser aplicado. E é isso, a gente está com um cliente piloto rodando agora, que é uma rede de supermercados. Então, situações como essa são pensadas para fazer com que tenha um uso inteligente dessa questão computacional, a gente está chamando de inteligência artificial, e é algo que a gente que é da tecnologia sabe que já vem de longa data, mas agora a gente está começando a aplicar através de dados. Popularizar, Então. Gera também um baita diferencial, né? Porque tu tá gerando, não tá só atendendo a operação do teu cliente como rede mercadista, mas também oferecendo um diferencial competitivo. Porque pensa o cliente, poxa, eu vou na rede X, porque lá os caras até conseguem prever o que eu quero. Então tem muito valor agregado, então bem legal mesmo essa inovação. E tem que ter muito respeito ao cliente, né? Eu como cliente, novamente a empatia como o valor da empresa. Eu quero esse tipo de situação comigo, porque muitas vezes eu não quero, não me deixa fora disso, mas por outro lado, algumas vezes isso também pode facilitar e a gente vê isso no dia a dia. Eu não quero que as minhas informações sejam compartilhadas, mas alguns serviços de internet que são utilizados, a gente utiliza, fala, isso aqui me ajuda. Eu saio de casa, meu telefone já fala, olha, o teu trânsito até o teu destino que tu sempre faz, ele vai levar 8 minutos. Então eu quero que ele me diga isso para me ajudar, mas por outro lado eu também não quero que me rastreie. Então quando eu vejo o benefício do uso aliado a essa interpretação de dados, aí que é um grande cenário, é um grande ganho. Então esse cuidado é importante. E é uma questão de parametrização também, né? Uma vez que você tenha cadastrado o cliente, ele pode optar ou não ter isso, e tu consegue ir até mais além, né? Você consegue prever que todo começo de mês ele sempre faz compra de carne, tu consegue de alguma forma até incentivar isso, né? Se tiver algum tipo de contato do cliente e também tiver autorização dele para isso, para poder fazer esse link, né? Então, as aplicações são infinitas, né? Isso. E eu acho que esse é o momento que a gente está passando bem legal no varejo, de o consumidor ter condições de colher resultados, frutos do que está sendo gerado ali na ponta, além da questão de gerencial que
deveria ser básico para todo mundo fazer uma operação correta de estoques, uma operação de controle financeiro, esse uso da informação em prol do negócio crescer, o negócio se desenvolver. Por isso que eu vejo que o varejo tem um mar de oportunidades aí para a gente trabalhar, e eu acho que o melhor momento que a gente está passando hoje do varejo. E era bem isso que eu ia te perguntar, Bruno, porque a gente percebe, eu sei que o varejo ele é muito amplo, né? Mas a gente sempre acaba exemplificando o supermercado, né? Que fica mais fácil até para as pessoas imaginarem, né? E supermercado em específico é uma coisa que tem aberto assim a cada esquina, né? Cada vez mais. E os Menos do que farmácia hoje, né? Menos do que farmácia. E capinha de celular. Cara, é um negócio impressionante. Mas vamos colocar então as farmácias também, foi um excelente exemplo, né? Que estão crescendo realmente absurdamente, assim. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existem muitas empresas entrando agora no mercado, né, desenvolvendo possibilidades, né? Como é que tu vê essa questão mais positiva porque o mercado está mais aquecido com tanta entrada e criação dessas, ou o mercado está mais difícil vender no sentido porque tem muitos concorrentes? Eu acho que o Brasil tem espaço para todo mundo. Eu realmente acho que não é assim, um volume muito grande de empresas. Tem mercado, outras empresas foram surgindo de gestão de varejo ao longo do tempo. O que eu vejo é que cada um tem uma forma de trabalhar. Então, a gente percebe muito dos nossos clientes que eles gostam desse atendimento mais próximo. Não é ser só mais um quando eu vou falar com uma ferramenta de chat que vai me responder alguma coisa que eu não tenho essa pessoalidade. Então, a gente se posiciona dessa forma. Por outro lado, outras soluções vindo para agregar o varejo são excelentes, porque a gente também não consegue fazer tudo. Nenhuma das empresas de tecnologia consegue abraçar tudo. Ou ela acaba ponta a ponta, né? Não consegue. Então, comprar uma solução ou criar uma solução nova dentro de casa, ou ter um parceiro de integração que os dois se ajudam, eu acho que esse é um ganho que acaba tendo. Então, tem uma solução de CRM para o varejo que a gente está tratando, que é excelente o que eles entregam. Eles entregam muito mais do que a gente imaginaria que poderia fazer. E da mesma maneira, eles também precisam da gente como parceiro para fazer essa integração do software, das informações que a gente está gerando, e ele nem quer fazer o que a gente faz. Então, eu vejo que essa maturidade das relações só tende a melhorar, porque um varejista ele não precisa saber se é fornecedor A, B ou C. Ele precisa da solução dele, precisa que as coisas funcionem. Principalmente daquela situação, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, fala com um, fala com o outro. Precisa da solução integrada e funcionando. Então, eu acho que quando essa maturidade ocorre, todo mundo ganha. As duas empresas de software que estão se integrando e o cliente final que está consumindo essa solução. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, que essa operação integrada tende a ter reflexos positivos. E eu volto a dizer, o varejo brasileiro está num momento muito bom de ter maturidade, ou está começando a ter essa maturidade para absorver outras tecnologias, seja uma operação dentro da loja para facilitar a vida do cliente, uma operação para o vendedor ter um ganho melhor da sua administração das suas vendas, seja para a administração do negócio. Então, tem várias questões que podem ser exploradas dentro do mercado varejista, e esse talvez seja o melhor momento que a gente tem nos últimos 35 anos. Aí. Pô, que legal, bom saber. Inclusive a Premier Soft, né, Rodrigo, também tem parcerias e alianças, né, com outras empresas que vocês se juntam, né, para entregar uma solução, né? A questão do competition, né? Cooperação, isso, cooperação. E o curioso é que, nesse caso da aliança, a gente tem com duas empresas aqui do Sul, a Cheesecake Labs, que é lá de Floripa, e a Snowman Labs, que é de Curitiba. E o curioso é que eles atuam no mesmo mercado que a gente. Então, a Cheesecake Labs trabalha primariamente com projetos de software e a Snowman Labs primariamente com alocação de times. E nós fazemos as duas coisas aqui. Mas, como o Bruno falou, o mercado é tão vasto, né? E a gente pode trocar figurinhas, trocar aprendizados, e as três empresas, no caso ali, crescerem juntas, né? E a gente faz muito isso. Então, até todo mês a gente tem uma conversa dos gestores para conversar, cara, como é que está a tua dor, como é que estão as coisas, o que está acontecendo no mercado. E, cara, a gente já tirou muitos insights deles e também já consigo fornecer muitos insights. Então, é uma mentalidade desafiadora, principalmente quando tu fala de concorrência direta, mas, ao mesmo tempo, a concorrência é direta, mas existe um respeito muito grande e existe um mercado tão vasto que, cara, as empresas só têm a ganhar, né? Com certeza. No final das contas, a gente vê como a questão dos valores, né,
digamos, da índole de cada CEO ali, né, de cada gestor, isso é o que realmente importa, né, porque dá para fazer e todo mundo crescer, né, nesse ecossistema que a gente estava falando no off, né, Bruno? Eu passaria para a gente falar um pouco da BlueSoft. Vamos em sequência? Então, vamos lá, cara. Bom, então a gente falou, e nada impede que a gente volte aí para falar da Mega, né, da Mega. Mas a gente queria entender também um pouquinho, se tu puder falar um pouquinho do histórico, né, do BlueSoft, e hoje quais são as frentes que a BlueSoft está trabalhando. Para quem talvez leigo como eu, assim, vai sempre lembrar, e não tem como, acho que, deixar de relacionar a BlueSoft com o Entra 21, né? Que é um programa que já formou milhares de alunos, né? De pessoas. Tu é cria do Entra 21, né? Tu não fez Entra 21? Não. Mas na nossa época era muito forte, né? Sim. Pedro II lá, uma galera fazia, né? E, cara, como presidente, se tu puder passar, então, um pouco esse histórico pra gente, vai ser legal. Vamos lá. A BlueSoft, ela tem 30 anos, esse ano ela faz 31 anos, ela foi fundada em 92 por alguns empresários e, coincidentemente, a MegaSul é uma das fundadoras da BlueSoft. Por ser uma das empresas antigas lá, a gente ajudou a fundar a BlueSoft. E esse ano, eu assumi ela ano passado, foi quando ela estava fazendo 30 anos, e a BlueSoft, ao longo do tempo, ela sempre foi reconhecida pelo Entra 21 mesmo, é um marco aí na cidade, na nossa região. E o Entra 21 ajudou muito as empresas de tecnologia a prosperarem. Mas por que o Entra 21 foi criado? A BlueSoft, quando nasceu, foi com esse objetivo de fazer com que as empresas de tecnologia tivessem uma associação, tivessem uma representação para os seus interesses. Esse é o objetivo primário, fazer com que as empresas de tecnologia tenham um amparo para, de forma coletiva, conseguir melhores resultados ou buscar os seus interesses. Mas no sentido de mão de obra, sempre foi? Não, sempre de crescimento das empresas. Então, se eu tenho uma necessidade de internacionalização, é bem provável que eu, com as minhas condições, eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas juntos a gente consegue fazer muito mais. Às vezes uma visão, por exemplo, da Premier Soft de internacionalização pode me ajudar, ou de alguma maneira, se ele também está buscando a mesma questão, a gente pode juntos buscar uma forma coletiva de resolver essa nossa demanda de internacionalização. E é só um exemplo. E aí cresce tanto na questão de ideias, porque são duas empresas que se juntam para talvez... Se uma só, né, poderia ter uma solução um pouco mais acanhada, e aí vem outra pessoa com uma outra ideia, né, e dá uma saída um pouco mais efetiva. E a questão de redução de custo também, né? De redução de custo, de fazer algo que eu possa tanto trocar experiências quanto construir algo que de repente seja uma nova empresa de duas empresas locais. Então tem inúmeras possibilidades, mas eu acho que o grande... visão da entidade é fazer com que todos os interesses das empresas de tecnologia sejam atendidos. E talvez a principal dor que a gente teve com o tempo foi a formação de pessoas para trabalhar nas nossas empresas. Então, por isso que as ações do BlueSoft foram moldadas mais para isso ao longo dos últimos tempos. Então, ela já teve uma visão de incubadora para fomentar novas empresas, tem a própria Softex para exportação de software, também ela foi um agente local da Softex para exportação de software. Então, várias ações foram feitas ao longo do tempo. Mas o Entra 21 talvez tenha sido a principal retorno direto que ajudou muito a mudar a matriz econômica da cidade. Então, nós tínhamos já empresas grandes de tecnologia, crescendo, empresas de tecnologia crescendo, que são as nossas, principalmente essas empresas que a gente já conhece aqui, que são associadas, mas essas empresas elas se resolvem de alguma maneira dentro de casa. Ou ela vai lá e contrata um profissional, ou ela forma um grupo para capacitar, que dá um jeito de resolver. Mas talvez o principal ganho do Entra 21 tenha sido unir interesse do governo estadual, governo municipal, com as empresas de tecnologia para fazer a formação de pessoas. Então, ao longo desses 17 anos, foram formadas mais de 5 mil pessoas no Entra 21, e essas 5 mil pessoas, talvez nem todas estejam trabalhando na área de tecnologia, mas boa parte delas estão. Eu tinha uma visão, até assumir a presidência da BlueSoft, como empresa de tecnologia, do resultado que vinha, principalmente olhando para a minha operação.
mas eu comecei a perceber quantidade de famílias, a sociedade, como isso ajudou e ajuda a sociedade a se desenvolver. A gente, como empresa de software, vê, eu tenho aqui um bom apoio com as pessoas que vieram do Entra 21, mas a mudança de renda familiar, o interesse dos pais de quererem que os filhos entrem como alunos e para ter uma carreira, para iniciar uma carreira, pessoas que fizeram o Entra 21 e depois eles tomaram a decisão de ir para a faculdade de tecnologia, então isso também ajudou as nossas universidades, faculdades a prosperarem, porque aquela dúvida, será que eu vou para engenharia, será que eu vou para a área de ciência da computação, de tecnologia, mas aí com essa primeira base, não, eu vou para cá, porque geralmente o Entra 21 já emprega os alunos, é uma das obrigações das buscas principais do Entra 21, além da capacitação, é fazer com que a pessoa tenha emprego. Então, isso tudo faz com que a cidade colha ótimos resultados. E os associados, consequentemente, que são o interesse da Bluesoft como associação das empresas de tecnologia, está fazendo com que as empresas cresçam, que as demandas delas possam ser atendidas. Por isso que o Entra 21 tem bastante força. Mas a Bluesoft, ela, além do Entra 21, que é um programa de formação referência... Que até está sendo agora ampliado para o Estado, Para o né? Estado. Pô, foi interessante. Ano passado, a gente fez o primeiro movimento para o Estado. Foram atendidas 5 cidades com a atuação presencial, com aulas presenciais, e mais um EAD que foi feito com, acho que mais de 2.500 pessoas formadas no EAD em todo o Estado. Então, esse ganho... que a gente tem na nossa região, foi lá para Criciúma, foi lá para Joinville. Então, se a gente tem problema com pessoas aqui, com contratação de pessoas, Joinville tem um problema muito maior, porque eles não tinham, no mínimo, a formação de pessoas estruturada da mesma forma. Lógico que eles têm outros programas, outras formas de fazer, através da universidade, mas esse empurrão aí de 6 meses de capacitação, que ajuda muito, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já passaram pelo Entra 21, e toda hora eu percebo isso. Fui no banco esses dias e uma pessoa me reconheceu e falou assim, eu fiz o Entra 21 e conversando, então a gente vê muito isso da cidade, como a cidade colhe benefícios, e agora o objetivo é fazer com que o Estado colhe esses benefícios, porque o nosso Estado é diferenciado no país, a gente tem uma visão da área de tecnologia muito, muito forte, concentradas em algumas regiões, mas todas elas com muita força. Então, se a gente pega Blumenau, ela tem muita força, Florianópolis tem muita força, Joinville e região tem muita força, o Oeste está começando a ter bastante força, então a gente tem uma união no Estado, e esse foi o objetivo de promover o acesso a mais regiões. Né? E vale pontuar também que você falou dos jovens, mas eu percebo muita transição de carreira, né? Por outros programas tem o More Dev to Blue também, que eu acho que também entra no guarda-chuva. Muitas pessoas como transforma a sociedade, né? Muitas pessoas têm, às vezes, trabalhos que eles não estão satisfeitos, trabalhos, às vezes, até... Eu ouvi um relato de uma pessoa que trabalhava num negócio super operacional, um negócio até com insalubridade, que acaba tendo um nível de gestão não legal, né? Não tão humano, e o cara tem a possibilidade de melhorar a renda, melhorar sua qualidade de vida, né? E vir para um ambiente bacana, que é o ambiente de tecnologia. Olha o impacto que isso gera, não só financeiramente, fazendo ele prosperar na família, mas também como qualidade de vida e como isso reflete dentro de casa, né? Então, é um impacto imensurável, na verdade, né? Se a gente for botar tudo isso, né? E tem uma questão que a nossa cidade, a gente tem o privilégio de ter muita gente interessada em fazer esse programa dar certo. As empresas de tecnologia, obviamente, que é o nosso interesse fazer com que o mercado cresça e tenha suporte dentro da nossa região, mas os entes públicos também têm esse mesmo interesse, outras associações têm esse mesmo interesse. Então, o Entra 21 é um programa que vem ao longo dos últimos... Esse ano faz 18 anos, vem ao longo dos últimos 18 anos construindo e se fortalecendo, e entra um governante, um prefeito, passa para o próximo prefeito, sempre dado continuidade. Isso é um projeto de cidade, né? De cidade, só crescendo. Então, o aporte que faz, que aí é uma tríade, que o governo do estado dá uma parte, a prefeitura de Blumenau dá uma parte, as empresas dão uma parte, então todo esse conjunto faz com que todo mundo esteja interessado em fazer dar certo, e não tem aquela questão, isso aqui não é do meu governo, isso aqui não é já transcendeu, né? Transcendeu. E uma fala do nosso prefeito hoje, ele fala assim, investir em tecnologia é um retorno direto para a cidade e muito mais rápido, porque quando eu falo de uma indústria,
eu vou conceder um terreno ou fazer uma concessão de tributos para empregar 200 pessoas naquela fábrica, mas a fábrica leva lá 2 anos para ser construída, para começar a gerar vendas e impostos, voltar, isso leva muito tempo. Enquanto isso, numa empresa de tecnologia, ela abre o CNPJ hoje, começa a operar, daqui a 30 dias o ISS já está sendo retornado para a cidade. Então, o que ela investe volta para a cidade e a cidade... A nossa cidade, Blumenau, especificamente, tem muito disso, acreditar que as empresas podem prosperar, nossos governantes eles realmente estão como parceiros para fazer esse trabalho. Então, é um privilégio que a gente tem, e isso não é só uma particularidade de hoje, apesar do nosso prefeito ser uma pessoa que está buscando isso, os outros governantes que vieram antes tinham essa mesma visão. E é aí que eu acho que é o nosso privilégio, e por isso que a gente colhe bons frutos disso, para fazer com que a área de tecnologia cresça cada vez mais. O exemplo é o nosso centro de inovação, que está sempre com vida para fazer com que a gente concentre energias lá também, concentre energias para fazer com que a nossa cidade crie novas empresas, crie novos empregos, faça novos programas de formação. Então, a gente está num bom momento aqui também. Verdade, cara. E até já que tu citou o centro de inovação, o BlueSoft com o Centro de Inovação é uma parceria que tem, mas um não está dentro do guarda-chuva do outro, né? São coisas distintas, eu acredito. Né? São coisas distintas. O Centro de Inovação, na concepção, há alguns anos atrás, foi colegiado, como que ele seria constituído, e o colegiado que eu falo, as entidades que não são o Gene especificamente participaram disso, e a BlueSoft participou ativamente, com essa visão de que o Gene era a melhor entidade para cuidar do Centro de Inovação. E ele é uma ação estadual, mas ele representa Blumenau e toda a região. Então ele tem Centro de Inovação Blumenau, mas não é Centro de Inovação de Blumenau. Ele é de toda a região. E fomentar a região para fortalecer, eu vou para Indaial, eu vou para Timbó, também eu tenho que trazer as pessoas para cá, a gente aqui vai para as outras regiões para poder atender também, e a própria BlueSoft, ela é a entidade de tecnologia das empresas do Vale Europeu. Então são 16 cidades que a gente atende através da BlueSoft, que ela vai ter uma empresa lá em Rodeio que tem uma necessidade, seja de formação de talento, seja de internacionalização, em questões jurídicas. Tem associadas do Vale Europeu, então, na BlueSoft. Tem associadas de todo o Vale Europeu. E fazer com que as cidades também possam usufruir disso, de todo esse conceito de associativismo, tem que fazer chegar lá na ponta. Então, como é que a gente faz? Trazendo para cá ou indo para lá também, as duas formas. Então, esse evento, por exemplo, o Meetup que a gente tem aqui, vai para toda a região para fazer com que o associado ou o interessado na área de tecnologia venha. Mas, voltando à questão do Centro de Inovação, são entidades separadas. O BlueSoft é um dos apoiadores, das entidades que faz com que o Centro de Inovação se fortaleça. Porque sozinho não vão conseguir fazer. O Centro de Inovação tem uma agenda enorme de coisas que precisam ser executadas, mas depende de muita gente, depende da gente mesmo, porque não só a BlueSoft, mas como sociedade, a gente querendo fazer eventos lá, a gente querendo fazer com que as empresas que estão lá se fortaleçam, porque elas têm um período que elas ficam lá, ficam por 2 anos, se não me engano, como residentes, para fortalecer a empresa, para ela se desenvolver mais, e ela é graduada e ela vai para outro espaço físico que ela queira trabalhar. Mas a BlueSoft tem um papel de fazer com que aquele associado possa vir aqui na Premier Soft e assistir uma apresentação do Rodrigo através do Meetup, de entender o que ela pode fazer, ou se ela pode contratar um serviço dele também, de alguma maneira se potencializar essas relações. Então, esse é um papel fundamental da BlueSoft. E primariamente, os eventos, as ações, a gente busca fazer dentro do Centro de Inovação para fortalecer ele, para fazer com que essa oxigenação sempre aconteça. Mas são 2 entidades separadas que estão juntas o tempo todo de mãos dadas. Nossa, tá tendo aniversário aí, ó, Rodrigo. Pois é. Coisa boa. Bem na hora da entrevista. Coisa. Cara, mas o que a gente pode ver, porque tu falou que começou no ano passado a tua gestão, né? É biênio? São até o final do ano que vem, são 3 anos. 3 anos. Sim. Qual que é, digamos assim, os eventos que vão ocorrer durante o ano de 2023? Porque tu comentou agora do Meetup, né? Então é um evento que, pelo que a gente estava conversando, acontece mensal, né?
E quais são os outros eventos? O Entra 21, né? Vai continuar? A BlueSoft, ela por muitos anos foi referência em formação de talentos. E em 2019 a gente fez um movimento junto à ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que sempre foi muito mais forte em Florianópolis, mas a ACAT se posicionou de uma forma estadual e a gente se uniu à ACAT. Eu acho que isso foi um movimento muito legal para ambos, porque a ACAT foi fazendo um trabalho excepcional em algumas áreas e a BlueSoft foi fazendo um trabalho excepcional em outras áreas, por exemplo, a formação de talentos. E aí a gente se uniu para trazer coisas boas da ACAT para cá e coisas boas da BlueSoft para o estado também. Então, em 2019, com essa união, a BlueSoft passou a representar qualquer situação que a ACAT tenha de ação, seja com benefícios de associados, seja com eventos, com programas que possam ser feitos para cá. Então, existe um programa da BlueSoft ACAT, que é o nome hoje da BlueSoft, que são verticais de negócio. Então, eu, como empresa de software de varejo, trabalho dentro da vertical de varejo. E lá são 80 ou 90 empresas de tecnologia de varejo discutindo assuntos que sejam de interesse dela ou trazendo empresas de varejo para participar, para explicar o que elas precisam, quais são os problemas, as dores que ela tem dentro do negócio dela, que essas empresas de tecnologia possam oferecer soluções. Então, eu cito esse exemplo da vertical de varejo, mas tem vertical de saúde, tem outras verticais de negócio que podem ser benefício para os associados. E isso gera bastante negócio, porque imagina uma empresa de varejo grande, a quantidade de problemas que ela tem lá no dia a dia dela, que algumas coisas estão resolvidas, talvez software de gestão seja resolvido, mas ela tem um monte de situação, na minha entrega de mercadoria eu tenho um problema, ou na fidelização dos clientes eu perco o interesse do cliente no meio do caminho, eu tenho carrinho de compras abandonado, 1000 coisas. Então, ele expor essas coisas, minha empresa aqui faz esse tipo de solução, e vai lá e dá match nos negócios. Então, eu cito esse exemplo da vertical de negócio, porque isso está muito acessível e muito pulsante para fazer negócios acontecerem entre associados. Então, todos os associados da BlueSoft aqui têm essa representação lá. Além de outras ações que a gente traz da ACAT, por exemplo, o Link Lab, é uma forma também de fazer com que a startup se desenvolva conectado com o corporate. Então, eu pego uma empresa como a Karsten, que eu citei, que ela é uma indústria que tem a operação de loja, mas a Karsten tem um problema lá e aí uma startup que está interessada ou com um embrião de produto ou interessada em fazer um MVP daquilo, se conecta a uma corporação e faz com que aquele produto se desenvolva. Também é um produto que a gente tem dentro dessa operação da parceria da BlueSoft e da ACAT. E aí, voltando para a questão de eventos locais, uma das principais coisas que a gente tem feito é essa apresentação, formatação de eventos. O Meetup é um evento que acontece mensalmente, junto com os empresários de tecnologia, e esse evento tem o objetivo de passar um pouco do que o empresário fez ou faz que dá certo como modelo, para que outras empresas possam se inspirar. E da mesma maneira que se as empresas têm algo a oferecer ou para proporcionar como solução naquele meetup, é bem provável que alguém vai procurar o Rodrigo depois do meetup dele para falar, olha, eu tenho essa solução aqui, eu poderia te apresentar. Enfim, a gente gera negócios junto. Acho que esse é um grande objetivo também do meetup. Outro programa que a gente faz recorrente é o Draft. Draft é uma forma de conectar pessoas interessadas na área de tecnologia ou ex-alunos do Entra 21, do Mordevs Blue, para fazer com que eles se conectem com empresas interessadas em contratar. Então, é um pitch de 2 minutos que o candidato faz. Olha, eu sou o Bruno, eu faço tal coisa, eu gostaria de tal coisa. E a empresa também faz o pitch. Olha, eu sou a empresa tal, eu faço tal coisa. Então, de repente, a gente se conecta, a gente tem os mesmos interesses. Eu tenho um interesse em cibersegurança e é uma empresa de tecnologia na área de segurança de dados que pode se conectar ali e aí já sai empregado. Então, esse draft ocorre mais ou menos a cada 3 meses para fazer com que pessoas interessadas na área de tecnologia se conectem. E chancelando isso que está se falando, a gente teve ontem, né? O draft, então nosso time de recrutamento estava lá. E muito bacana, foi a primeira vez que a gente participou do draft e o feedback das meninas foi muito bacana, assim, o nível de qualidade e de postura, né, das pessoas que estavam ali apresentando. Então, chancelo isso porque realmente bastante bacana. Está tudo no nosso radar agora, então a partir do momento que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai
procurar essas pessoas. Então é uma iniciativa que geralmente gera essa conexão, né? As pessoas estão ali querendo entrar no mercado de trabalho, querendo oportunidade, e muitas vezes a empresa tem alguma vaga que tenha fit com aquilo. Então ter esse momento ali é muito bacana. E dá em média quantas pessoas assim e empresas? Média? Foram 70 pessoas nesse último que se apresentaram e foram geralmente 10 empresas. Então varia aí um número entre 7 e 12 empresas e entre 50 e 100 candidatos que participam. E o objetivo aqui não é com que a pessoa não é uma entrevista, ele realmente fala o melhor dele naquele momento, não necessariamente das habilidades técnicas dele, mas com o perfil pessoa, soft skills, aquele sentimento de que aquela pessoa faz sentido comigo. E aí as questões depois de tecnologia, de entrevistas formais acontecem em outro momento. Mas é muito legal mesmo, acho que cada draft parece que a gente está melhorando todo o conjunto das entregas. E é uma barulheira, é aquele movimento de pessoas, muito legal. E acontece de 3 em 3 meses? Mais ou menos a cada 3, entre 3 e 4 meses. Assim, a gente não faz muito intenso, até porque para gerar essa demanda, sim, gerar esse volume de pessoas. Mas teve um draft que foi feito em acho que 2021, se eu não me engano, que foram feitos com pessoas com autismo. Então, algum grau de autismo, e várias pessoas naquele draft foram contratados. Então, isso é muito legal, porque faz uma promoção diferente na cidade, cria oportunidade para as pessoas que estão interessadas na área, que às vezes não enxergam uma oportunidade, e realmente fez com que as empresas e as pessoas se conectassem e deu certo para fazer contratação das pessoas. Então, enfim, existem inúmeros cenários e inúmeras oportunidades, e elas são trabalhadas a cada mês, a evolução do draft está gerando esses negócios. Esse foi o 10º agora. Oh, que legal. E então a gente falou do Meetup, do draft, falamos bastante da questão da parceria com a CAT, né? E tem uma outra ação que a gente faz anualmente que chama October Tech Week. O October Tech Week é um evento da comunidade, ele é organizado pela Bluesoft, ela como entidade representando as empresas de tecnologia, ela é quem faz com que o evento aconteça, mas ele é um evento da comunidade. Então, ele na semana, uma das semanas da Oktoberfest, geralmente na segunda ou na terceira semana, a gente faz uma semana de eventos de tecnologia na cidade. Então, esse último foi no Centro de Inovação, foi num hotel da cidade, foi no Carlos Gomes também, através de vários eventos de tecnologia. E algumas entregas relacionadas a desejos da comunidade. Por exemplo, foi falado de Web3, foi falado sobre a área jurídica, foi falado sobre internacionalização, foi falado de ecossistemas de várias regiões, como é que funcionam os ecossistemas no nosso estado. E teve uma entrega muito legal que Blumenau fez um programa de cidade empreendedora. Então, várias ações do Sebrae junto com a cidade de Blumenau para formar mais empreendedorismo na cidade. Então, o mapeamento do ecossistema de inovação da cidade foi feito e entregue dentro do October Tech Week. Então, foi um evento grande para fazer com que todo esse mapeamento, para entender qual é o papel da Premier Soft, qual é o papel do André, qual é o papel da Bluesoft como entidade, do Bruno como pessoa. Então, entendendo o que cada um faz, quem é cada um nesse cenário, para que as coisas se conectem, para que a gente possa ajudar. Então, o Senai tem um excelente programa de formação de pessoas também. Como é que a gente faz com que a Bluesoft ou a necessidade da Premier se conecte lá com o Senai? De alguma maneira isso pode ser feito através da Bluesoft como entidade, através de uma outra organização, por exemplo, como a SC Angels, que pode fazer um fomento para novos empreendedores através do Gênio, ou seja, entender todos os atores envolvidos para fazer com que todo mundo se fale melhor e entenda o papel de cada um, porque às vezes uma entidade com uma necessidade, com uma dor, resolve o seu problema. Talvez o outro tinha a solução já dentro de casa pronta, que era só ter conectado um ao outro. E esse mapeamento foi feito ao longo de 4 ou 5 meses e entregue no último October Tech Week. Então, ele já se tornou um evento referência para a cidade, para ações voltadas à inovação, à tecnologia, sejam direcionadas para dentro desse evento. E foi muito legal, foi um evento de bastante sucesso, aí foram mais de 500 pessoas que participaram desse evento, e ele ocorreu na última semana de Oktoberfest no ano passado. Então, essa é uma dinâmica bem legal também que vale a pena participar. Ou seja, a Bluesoft está sempre buscando
ações para fortalecer a área de tecnologia e não só os associados. É óbvio que uma entidade precisa dos associados, mas ela pertence à comunidade. Então, aqui até fica um convite para as empresas de tecnologia se associarem à Bluesoft, estarem perto da Bluesoft, porque de alguma forma elas vão ajudar com que as empresas cresçam e é uma entidade para a gente. Ela é feita de voluntários, de pessoas que querem fazer com que a área de tecnologia cresça, que tenha mais representatividade, que a gente defenda os interesses da área de tecnologia para fazer com que nossa cidade e nossa região fique cada vez mais forte. Eu acho que esse é um grande ganho que a gente acabou tendo ao longo desses últimos movimentos que a Bluesoft tem feito para, além da formação de talentos, também se posicionar como um representante das entidades, das empresas. E como eu percebi, né, com a tua fala, assim, que esses eventos que o Bluesoft fomenta, assim, que muito baseado na questão do relacionamento, networking, conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente, como empresa, acaba indo buscar fora porque não sabia que tinha uma outra empresa, às vezes vizinha tua, que faz aquela solução, né? Que poderia desenvolver aquela solução. Economia da cidade, do estado, né? O dinheiro, né? Fica girando ali, né? Em vez da gente passar talvez para um outro estado ou até para um outro país, né? A questão mesmo cultural, como a gente é da mesma cidade ou da região aqui, é um pouco mais fácil da gente se entender, se compreender, entender quais são as dores, as necessidades, né? E esses eventos que, pelo que eu percebi, apenas o pano de fundo troca, né? Mas é muito voltado a eu faço isso, tu faz aquilo e a gente se conecta, né? É muito importante. E eu fiz um pequeno link que é a tecnologia, né, que a gente sempre analisa assim que é o futuro das coisas, né? Mas ela buscou lá numa coisa tão primitiva que a gente fazia na época das cavernas, que era sentar ao redor da fogueira e conversar, né? Então é isso que o Bluesoft faz, né? Junta uma galera, conversa para gerar novos negócios e gerar tecnologia, né? Sim, e tem muita gente boa na nossa região, tem muita gente interessada em ajudar, interessada em construir junto, em fazer bons trabalhos juntos. Eu acho que isso é uma oportunidade de fomentar cada vez mais acontecer. E não só na área de tecnologia direta, que é a nossa área que a gente vive, mas outros tipos de negócios que precisam da tecnologia. Então, o Blumenau tem alguns eixos de atuação definidos, principalmente pela questão econômica. Então, a área têxtil é um eixo da cidade, a área eletrometal mecânica é um outro eixo da cidade, a área de saúde também é outro eixo, a área de tecnologia também. Então, a gente já fez uma conexão bastante forte com a área de saúde, porque nós temos empresas de tecnologia com plenas condições de entregar soluções para a área de saúde. Então, as empresas de saúde, sejam clínicas, hospitais, profissionais autônomos, o que essas empresas precisam que a área de tecnologia já tem de solução? A gente tem ótimas referências, sejam de startups ou empresas já maduras de tecnologia que podem entregar soluções para a área de saúde nesse caso. Então, esse link, essa conexão, a gente já está fazendo, acho que até foi ontem à noite também, depois do draft, uma reunião do eixo de saúde da cidade junto com o eixo, com a tecnologia, com a Bluesoft, para fazer esse link e fazer com que as empresas possam comprar uma das outras soluções, ou trocar ideias, ou ver oportunidades em conjunto. Então, tem várias frentes que são atuação, mas a gente tem muita gente boa e interessada nessa área na nossa cidade, né? Vamos se encaminhar para as perguntas finais? Vamos lá. Antes, posso fazer a minha primeira? Porque eu sei qual que é a tua. Não vou fazer, já ficou manjado essa pergunta. Eu tô mandando até na caixinha do Blumencast, né, cara? Tá previsível já. Mas, cara, cada um vai ter uma resposta diferente. Eu acho que é importante. Eu gostei. Para mim, essa pergunta tinha que ficar fixa já. Justo. A minha ainda é com relação a... Eu li alguma coisa já, acho que um ano atrás, sobre a fundação, a criação de um distrito de inovação de Blumenau, né? Que ficaria ali concentrado no bairro Itopava Seca. Tu consegue falar pra gente sobre como é que tem andado isso e qual que é o objetivo? Acredito que o Bluesoft esteja diretamente conectado com isso, né? Sim, está também. O distrito de inovação ele começa mais ou menos ali nos arredores da FURB, até próximo de onde fica a Megasul, um pouco antes ali na FURB, e vem até o centro de inovação. Então, todo aquele bloco da Itopava Seca, ele vai ser atendido pelo distrito. O que está definido até agora é
concepção dele, e aí está sendo feito um trabalho de master plan para entender todo esse o mapeamento e o que pode ser feito no mapeamento. Mas o objetivo nesse distrito é que a gente tenha tudo que for relacionado à tecnologia possa inclusive ser aplicado nesse pedaço. Seja, eu vou criar aqui um cenário, seja um semáforo inteligente, seja um bueiro inteligente, ou formas que a gente possa otimizar tecnologias, aplicar tecnologias de uma forma mais prática, mais fácil para validar, para adotar outras questões que a gente não está pensando hoje. Então, discutir tecnologia, além de uma reurbanização daquela região, enfim, tem uma série de coisas que estão sendo organizadas, mas envolve muita questão pública. E aí tem o momento que é diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada a gente toma decisões e vai lá e faz, muitas vezes a gente erra e outras vezes a gente acerta, mas quando é público tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas. E também pela questão do cuidado com o dinheiro público. Isso acho que quando a gente usa o nosso dinheiro, a gente sabe o que a gente faz, mas quando é dinheiro público... A gente tem que justificar só para a gente ou para o sócio, né? Mas ali é justificar para todo mundo, né? Para todos os cidadãos, né? Mas é muito interessante porque vai ser um laboratório a céu aberto para testar, né, a internet das coisas e muito mais outras coisas que possam vir. E as coisas que derem certo, replicar para o resto da cidade, para o resto da região, né? Pô, muito, muito legal isso aí. E até a própria homologação de soluções, porque hoje qualquer coisa que é relacionada ao público passa por aprovação de Câmara dos Vereadores, passa por aprovação do Executivo. Então tem uma série de ritos que tem que ser seguidos como sociedade. E quando entra num aspecto de validar dentro de um ambiente controlado, isso é muito mais fácil porque a gente sabe que ali pode fazer outras coisas que no ambiente externo não poderia. E isso tende a valorizar a região, tende a urbanizar mais toda essa região. Então, eu acho que é um caminho mais longo. As próprias decisões também, né? Eu imagino isso aí, na Câmara de Vereadores. Vem um projeto lá, precisa da aprovação deles para fazer esse piloto. Pô, mas não vai ser um negócio que vai envolver tanto custo para a cidade toda que pode dar errado. Não, vamos lá, vamos aprovar para fazer aquele piloto, dando certo, aí fica até mais fácil a aprovação. Acho que as coisas começam a girar com uma certa... Embora o público sempre vai ter a burocracia, os ritos a serem seguidos e observados, mas eu acho que isso vai dar muito agilidade na aprovação de certas coisas, porque não vai ficar só na questão da teoria. Vamos tentar, vamos testar, eu preciso que vocês aprovem porque eu não posso colocar em prática, né? Ali não, ali vai estar na prática e aí vai ser muito mais fácil de replicar. Eu acho que é muito interessante, cara. É bem legal, mas eu acho que aliado ao centro de inovação, todo esse entorno, a própria universidade tem a área de tecnologia ali ao lado, então tem um ganho muito grande para a nossa região. A área azul, gente, vamos renovar isso aí, por favor. Estamos em Blumenau, que mais tem empresa de tecnologia, não precisa ser Premier Software. Se for, melhor, mas a gente tem um monte de empresas excelentes aqui que conseguem atender essa dor e sair do papelzinho. Desculpa o desabafo. Então já fica contigo a fala aí para essa pergunta. Bom, vou fazer aquela então. Faz que aquela é muito boa. Tradicional. Tem uma pergunta tradicional, Bruno, que eu sempre pergunto para os gestores, o que você avalia, além do currículo, quando você vai contratar um gestor ou então um profissional para sua empresa? Eu acho que principalmente os valores, se eles são compatíveis com os teus, e às vezes a resposta não está naquela questão... pergunta direto e a forma bonita dele te dizer alguma coisa é muito no jeito, no ato, a forma que faz as coisas, mas eu citei o exemplo de empatia aqui antes, de alguma maneira essa empatia para a gente é muito importante, então não adianta eu falar, não, eu tenho empatia pelas pessoas, mas na hora de tratar com uma outra pessoa, de ser gentil, fazer um cuidado, ou realmente se importar com o que está acontecendo lá na ponta do cliente, ele não dá essa mesma bola ou não presta atenção naquilo. Então, eu acho que esse tipo de valor, esse tipo de atenção compatível com o nosso perfil é uma coisa que é muito importante de validar. E aí eu posso falar de proatividade, eu posso falar de inúmeras coisas que são compatíveis com a nossa forma de fazer. Porque muitas vezes a gente fala assim, um valor da empresa é inovar. Tá, mas o que quer dizer isso, inovar? Porque talvez é muito do papel, sabe? Subjetivo, né? Subjetivo. Cada um para ter uma observação a ser. Sim, e eu vejo que esse tipo de valor para a gente é muito importante. Fala-se muito de soft skills, de
além da questão técnica, que muitas vezes é fundamental, é o alinhado com o que a gente tem como valor para a empresa. E eu posso dizer assim, 2 principais para a gente é essa questão de empatia, respeito, cuidado com as pessoas, como gostaria de ser, que as coisas fossem feitas com a gente. Questão de proatividade, de buscar a solução, não é ficar sentado esperando que alguém mande eu fazer as coisas e simplesmente faça porque tem que ser feito. Fazer o correto. A Megasul é uma empresa que tem muita referência em fazer o certo, porque o varejo vem evoluindo ao longo do tempo, mas a gente nunca fez software que pudesse fazer sonegação, apertar a tecla para emite cupom ou não emite. A gente já perdeu muito cliente ou interessados no sistema porque queria uma forma de fazer uma sonegação e a gente não faz, não tem jeito de fazer no sistema. Por outro lado, isso para a gente é muito forte porque é fazer o certo. De alguma maneira o valor está ali explícito de outra forma, mas é fazer o certo. E o fazer o certo, às vezes, também deveria cobrar aquela situação do cliente? Não é o certo. Então a gente acaba tirando aquilo e não cobra porque é valor, já está meio que dentro da nossa fala. Então acho que isso é muito importante, esse tipo de avaliação do que para a gente é valor, do que para a gente é o certo a ser feito. E essa questão de sonegação sempre foi um ponto de que perdemos mais um que estava interessado. Essa semana a gente teve uma demonstração linda assim, para uma empresa e ele perguntou, mas tem alguma forma? Eu falei, não tem. Aí ele também não falou se ele fazia, mas ele perguntou, eu não sei se era para ele entender, essa empresa é séria e não faz, ou se ele fazia, mas eu nem quis saber. A gente falou, não faz e ponto final. Mas isso também, por outro lado, traz um valor dos clientes que estão com a gente, no sentido de falar, eu posso confiar, essa empresa está fazendo certo, a credibilidade do que a gente passa, e talvez por isso a gente tenha clientes de 25, 30, 33 anos de empresa, por essa questão. Então acho que isso é um grande, muita coisa gira em torno disso para a gente. E é bacana ver isso, né? Esse valor expresso dessa forma numa empresa de 30 e tantos anos. Exatamente. Então, isso... Sustentabilidade, né? Exato. Que está se apoiado em pilares fortes, né? É fantástico, cara. Eu deixo o microfone aberto para ti, Bruno, para te falar tuas mensagens finais aí, tanto como presidente do BlueSoft, quanto também CEO da Megasul Sistemas. Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês, contando um pouquinho dessa jornada e também da BlueSoft. Pela BlueSoft eu quero falar para vocês um convite para quem não participa, de alguma maneira comece a participar. A entidade ela é nossa, ela não é feita só das pessoas que estão lá, mas de toda a comunidade. Participar ativamente, se associar, ajudar as outras empresas. Eu acho que a gente tem um caminho de maturidade aí na nossa região para fazer com que todo mundo colabore e realmente colabore. Se eu tenho uma necessidade ou uma visão que eu posso contribuir com a empresa de vocês, ou como alguém que possa indicar para estar aqui, eu vou fazer isso de coração, e da mesma maneira que as pessoas possam se ajudar para colaborar, para que a nossa região cresça. Eu acho que isso todo mundo ganha, que não seja no imediato, ganhe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ganhe. Então é um convite aqui para as pessoas apoiarem a BlueSoft, apoiarem a nossa associação e a sociedade, para que a gente tenha resultados melhores juntos. Em relação à Megasul, eu também agradeço aqui por poder compartilhar um pouco dessa história, poder ter uma nostalgia de algumas coisas que acabam passando no dia a dia que a gente não lembra, e aí volta a conversar e tem boas lembranças. Então é um momento bastante especial para a gente, e eu me coloco à disposição para quem quiser falar sobre a entidade, falar mais sobre a Megasul. Estou à plena disposição aí. Muito obrigado. Maravilha. Até para a gente falar, tu lembra qual que é o @ do BlueSoft e da Megasul? @Megasul e @BlueSoft. Então, acertei na pergunta. @PremierSoft. @PremierSoft no Instagram e no LinkedIn. Estamos com vagas abertas aí para quem tem interesse em trabalhar na área de tecnologia. E também, né, o cliente que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho de desenvolvimento de software, na fábrica de software, e também a alocação de times de tecnologia é nosso forte. Maravilha, cara. Então tá feito aí nessa câmera aqui, Joyce. Então, agradecer aí todo mundo que ouviu o Blumentech do mês de abril aí, com a presença ilustre, né, do Bruno Tiergarten. Quase, vai.
E né, com também aqui o nosso querido co-host Rodrigo Hilsenbeck, diretamente aqui da Premier Soft. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no Blumencast. Curte, compartilha, né? Leva essa mensagem, essas histórias inspiradoras aqui. Olha quantos valores a gente aprendeu, quantas iniciativas bacanas está rolando aqui atualmente na cidade de Blumenau e região, que você pode compartilhar aí para o seu familiar, para o seu amigo, né? Para o seu colega de trabalho. Então, acho que vale muito a pena aí a gente poder mandar essas ideias, né, positivas para a gente crescer lá na frente, tá certo? Grande abraço para vocês, até o próximo Blumentech e tchau!